Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, cansados de fazer o bem. Antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de fazer um convite para você. Todas as terças-feiras acontece em nossas igrejas a corrente de oração dos 7 passos para a vitória. Muitas pessoas têm sido abençoadas. Eu gostaria que você estivesse conosco nesta terça-feira. Na quarta-feira nós temos às 15 horas da tarde da bênção. Fica aí o nosso convite para você estar conosco neste horário, considerando que muitos não têm oportunidade de ir à igreja à noite, então à tarde é um momento oportuno para você estar ali buscando a Deus, um culto de oração, e nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua família, pelos seus propósitos. Na quinta-feira nós reunimos em células. O que seria célula? São grupos familiares que reúnem nas casas às 20 horas para estudar a Bíblia e orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um destes grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, às 9 horas da manhã, escola bíblica. E à noite, às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, como já anunciamos, queremos pensar com você o tema cansado de fazer o bem. Esta palavra já ouvi, certamente você que está me ouvindo, me vendo, me assistindo, já viu pessoas dizer assim, eu desisto, não vale a pena estar fazendo bem. Mas nós temos um conselho da palavra de Deus, onde Paulo instrui, esse homem inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve às igrejas, dizendo as seguintes palavras, no verso 9 do capítulo 6 de Gálatas, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Quero repetir essa escritura, Gálatas, capítulo 6, o verso 9, diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então nós temos aqui este ensinamento, onde mostra que nós devemos fazer o bem. E quando Paulo está dizendo assim, que não cansemos, é que ele está dizendo que a gente cansa. Na verdade, a pessoa cansa, de fazer o bem e ser decepcionado. Ele fazer o bem e receber a ingratidão. Fazer o bem e ser mal interpretado. Fazer o bem e as pessoas, na verdade, não reconhecerem. E aí a pessoa assim, já não vale a pena. Não compensa. Então, o que nós estamos recebendo através dessa instrução é que devemos prevalecer, não desmorecer. Ele diz o seguinte, nesse verso 9, se não desfalecermos, ou seja, desistir. Então, é possível que uma pessoa começa fazendo bem e no meio do percurso a pessoa assim, já não vale a pena. Quando ele começa a avaliar e analisar, se as pessoas responderam bem, a pessoa assim, recentemente eu ouvi de uma pessoa dizendo, eu não vou dar mais conselho para casais. E ela começou a citar, eu dei conselho para o casal tal, eu dei conselho para o casal tal. Todas essas pessoas, o que deu? A resposta dessas pessoas. É claro que nós precisamos de rever
como nós estamos passando essas informações. Eu não estou aqui me eximindo dessa responsabilidade, esquivando dessa responsabilidade de avaliar, né, os métodos, os meios. Mas o que eu estou colocando para você, esse escrito do apóstolo Paulo, à igreja dos Gálatas, né? No capítulo 6, no verso 9, ele vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem. Ele estava falando que tinha muitas pessoas que já demonstravam cansaço. Havia muitas pessoas que estavam desistindo. Havia muitas pessoas que estavam decepcionadas. E certamente ele ouviu tal qual eu ouvira, né? Desta pessoa dizendo assim: olha, não vale a pena, eu não vou dar conselho mais. Quando eu ouvir as pessoas lamuriando, reclamando, eu não vou mexer, não vou envolver com essas coisas. Porque eu fui mal interpretado pelo fulano, eu fui mal entendido e a pessoa não respondeu. Então, essa pessoa demonstrou frustração. Mas a orientação de Deus é que nós não devemos desfalecer. Nós não devemos desistir, porque aquele que propõe fazer o bem, ele precisa de estar disposto, né, de ir avante. Conta uma historinha de um cidadão que plantou árvores na sua rua. E apenas em frente à sua casa tinha aquela árvore que sombria, que as pessoas se refugiavam ali do calor escaldante do dia. E uma repórter resolveu entrevistar e perguntando por que o senhor decidiu plantar essa árvore aqui depois e ninguém plantou a árvore aqui. É assim, porque na verdade todos plantaram, mas assim que a gente plantava passavam os vândalos, os anarquistas, né? E eles quebravam. Eu, por exemplo, essa árvore aqui é a 7ª árvore que vingou, porque todas que eu plantava as pessoas vinham e arrancavam. Até que essa aqui, né, conseguiu crescer e agora ela está uma árvore grande e as pessoas não conseguem destruí-la à noite facilmente. E a repórter, curiosa, disse: mas por que o senhor teve essa atitude? Eu tive essa atitude porque o bem sempre vence o mal. E a minha insistência, eu sabia que essas pessoas que estão a serviço do mal, elas não têm perseverança. E quem faz o bem, ele vai perseverar. Então, Paulo estava ensinando, é isso. Quem está fazendo o bem, ele deve propor fazer isso e não cansar, não desistir. Né? Eu devo fazer isso porque isso está internalizado em mim. Eu sou do bem, eu tenho que fazer o bem, eu devo fazer o bem. Não é se as pessoas responderem ou não responderem, e eu acredito que muitas vão responder, até pelo fato de que a própria Bíblia aqui nos assegura isso, de que no tempo oportuno nós vamos estar colhendo aquilo que nós estamos semeando, então podemos estar certo disto. Eu mesmo já tive experiência, né, de estar recebendo um tratamento da pessoa e da qual ela me diz assim: olha, em tal época você me fez isto. E eu sequer não estava aguardando aquilo ali, mas eu fiz por fazer que eu acredito que deveria ser feito e que nós devemos fazer. E aí cumpriu essa palavra que no tempo correto eu colhi. Então você que está me assistindo, pensa sobre isso. Né? Por que você deve fazer o bem de maneira, né, constante, de maneira perseverante? Agora, quem faz o bem, ele é, às vezes, até privativo. Ou seja, eu e Deus. Eu devo dar o conselho, né, se é o momento de aconselhar a pessoa, e não exigir. Há uma diferença entre dar conselho e dar ordem. Nós precisamos de distinguir isso também, né? Isso se aplica muito no seio da família. Por exemplo, há situações em que nós passamos para os nossos filhos assim: olha, eu estou exigindo isso de você.
Agora, há momentos na nossa, com os filhos que nós vamos dizer, olha, aqui está o conselho, cabe você escolher, né, fazer ou não. E quando nós damos o conselho de maneira paulatina, de maneira constante, de maneira continuada, isso deve ser feito principalmente no seio da família, o colega de trabalho, lá na esfera de ação, onde eu estou agindo, eu devo, né, fazer isto. Eu não estou falando só de conselho, estou falando de fazer o bem, de estender a mão. Então, como eu estou dando um exemplo aqui do seio da família, por exemplo, o meu filho, numa fase da vida dele, e eu falei com ele, olha, você com vontade de estudar, sem vontade, você vai ter que ir para a aula e fazer as tarefas. Isso aqui não é opcional, é uma ordem. Com vontade ou sem vontade, você vai para a escola e vai fazer. Porque o seu pai, tem dia que ele não está querendo ir para o serviço, sem vontade, ele querendo ou não, ele vai, porque ele tem um compromisso. Então você vai me fazer o favor de fazer isso. Agora, quando os filhos atingirem uma certa idade, olha, vocês têm que ser disciplinados em estar estudando regularmente nos seus horários. Agora, se eles fizerem isso, bem para eles. Se não fizerem, não é um mandamento, eu dei a opção. Agora, eu devo fazer isso de maneira contínua. O conselho, quer acatar ou não, isso se aplica no seio da família, para o colega, quem quer que seja. Se eu vejo uma pessoa num lugar de risco e essa pessoa indefesa, passando por aquele lugar, eu vou dizer para ela, olha, esse lugar que você está aqui é muito perigoso, se vir um carro aqui, vai te atingir. A pessoa pode até mesmo apelar, o que você tem a ver com a minha vida? Se ela respondeu de tal maneira, é problema, mas eu fiz a minha parte. Se na sequência eu encontrar um outro, eu devo fazer. Não é por causa da decepção que eu devo desistir de fazer o bem. É isso que Paulo estava ensinando à igreja da Galácia. Não é só nesse texto, nós temos outros também. Por exemplo, na segunda carta de Paulo escreve à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no verso 3, assim, e vós, irmãos, não canseis de fazer o bem. Não é só, nós temos também em outro texto em Romano, Paulo estava estimulando vocês não podem cansar, porque tinha muitos que estavam dizendo, eu estou cansado, eu estou decepcionado, não vale a pena fazer o bem, as pessoas não reconhecem, as pessoas não têm atitude de gratidão, então eu preciso de estar fazendo, não é para impressionar as pessoas, porque aquele que faz para ser visto, para impressionar, ele facilmente e fatalmente vai desistir. Agora, quando eu coloco isso como estilo de vida, né? Porque como cristão, eu preciso de trazer isso para a minha vida como um estilo de vida. Então, quem sabe você que está me assistindo está cansado de pregar o evangelho, de interceder pelas pessoas, cansado de ajudar o seu parente. Não cansa. Você não deve insistir, mesmo cansado você deve fazer. Porque o reconhecimento, a Bíblia diz assim, que do Senhor nós vamos colher. Faça o bem, que um tempo oportuno você vai colher aquilo que você está plantando. Com essas palavras eu quero orar e pedir ao Senhor que nos dê a sua graça para que nós não venha desistir do seu propósito, do plano que Ele tem para a nossa vida de fazer o bem a todos. Bendito Deus e Pai, eu te suplico que nos dê a sua graça, nos dê a força para permanecer, prevalecer de maneira sistemática, ó Deus, fazendo e promovendo as coisas boas, para que o nome do Senhor seja glorificado no céu e na terra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida e eu quero reforçar o convite que eu fiz a você no início da nossa programação. Todas as terças-feiras, às 19h30, temos reuniões, na quarta-feira, às 15 horas, no sábado, às 19h30, no domingo, às 9 horas e às 19h30. Fica aí o nosso convite e eu aguardo você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.